Queridos, que a gente sempre louve e engrandeça esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos resgatou. De fato, quando nós contemplamos a obra do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, aquilo que Ele fez por nós, nós ficamos maravilhados, nós ficamos deslumbrados em contemplar a grandeza do nosso Deus, o amor do Senhor para com as nossas vidas. Queridos, essa é uma data significativa na história do povo de Deus, porque vem à nossa mente, vem à nossa memória aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Sexta-feira hoje, Sexta-feira da Paixão, como é conhecido, como é chamada, Semana Santa, como é tratada por alguns, né? Nos traz à memória o ponto culminante, né? O cerne da obra da missão de Cristo, que é a sua morte e a sua ressurreição. Então aqueles que nos acompanham, que não fazem inclusive parte da nossa igreja, nós tínhamos planejado, né, para hoje e para domingo uma cantata, e nós vínhamos ensaiando desde iniciozinho de fevereiro, mas aprove ao Senhor não permitir que nós a realizássemos. E aí, naturalmente, nós então estamos aqui num número mais compacto, né, mais reduzido, mas com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, com a mesma alegria e gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. E eu quero então chamar a sua atenção hoje para um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 19, e eu quero ler os versículos de número 17 e 18. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo 17 e 18. E nos diz assim o texto da palavra do nosso Deus: levando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Queridos, quando nós lemos esse relato aqui de João, parece que aquilo que aconteceu e que é descrito por João é algo muito, digamos assim, simples, comum, porque há uma tendência nossa de algo que é importante a gente descrever com muitas palavras, com riquezas de detalhes, mas não é isso que João faz aqui no seu evangelho, quando ele resolve falar sobre a morte de Jesus. Ele simplesmente diz: levaram Jesus para um lugar chamado Caveira, ou em aramaico chamado Gólgota, e ali o crucificaram. E o crucificaram entre 2 ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. Então, é essa a mensagem, é esse relato, é essa descrição que João faz a respeito da morte de Jesus. E aí a gente poderia naturalmente pensar, então João não deu nenhuma importância, ou esse fato não é significativo a ponto de João não ter dedicado muitas linhas para registrá-lo, para descrevê-lo? De forma nenhuma, queridos, de forma nenhuma. Quando nós olhamos para a expressão "e o crucificaram", ainda que seja uma frase curtíssima, extremamente objetiva, ela nos traz uma série de verdades e de lições que nós naturalmente podemos aprender. E inicialmente eu queria chamar a atenção de vocês para que a gente pense sobre como essa morte se deu. E aqui nós podemos observar um comentário de Martin Hegel, quando ele, falando sobre a morte de Jesus, ele disse assim: não foi apenas um tipo de morte, foi algo totalmente ofensivo
obsceno no sentido original da palavra. Não foi apenas um tipo de morte, foi algo totalmente ofensivo, obsceno, no sentido original da palavra. Por que é que ele faz esse registro aqui, queridos? Porque de fato a morte através da crucificação era algo que trazia um caráter de crueldade, de brutalidade, de maldade assim acentuado. Por que que havia a crucificação? A crucificação, ela tinha um objetivo. Quando se crucificava um malfeitor, quando se crucificava alguém que tinha cometido um crime, as autoridades objetivavam com esse tipo de morte fazer com que as massas fossem intimidadas e, consequentemente, outras pessoas, ao contemplarem e ao verem a crucificação de um criminoso, de um malfeitor, se sentissem desmotivadas, desencorajadas a cometer algum crime, a cometer algum dolo. Então, as autoridades, elas promoviam essa morte através da crucificação, justamente objetivando punir naturalmente o malfeitor, aquele que tinha cometido um crime, mas também as autoridades objetivavam intimidar outras pessoas a que não fizessem a mesma coisa ou coisas semelhantes, porque senão o resultado deles seria a morte em uma cruz. Ela possuía, queridos, duas características básicas. Primeiro, era um ato brutal, e segundo, era realizado publicamente. Era visível a qualquer pessoa, justamente porque eles tinham como objetivo intimidar, não é? E exemplificar para aqueles que talvez quisessem seguir uma vida criminosa, a não seguirem, porque naturalmente seu fim seria a crucificação. E aí o que acontecia, queridos? Os romanos, eles agendavam crucificações públicas para coincidir com as festas religiosas. Porque durante o período de festas religiosas havia uma aglomeração maior de pessoas. Havia um ajuntamento maior de pessoas e, consequentemente, esse ajuntamento fazia com que tivesse muitas pessoas que vinham de várias outras partes do império. E com isso, ao contemplarem a crucificação, a punição de um criminoso, essas pessoas se sentiam desmotivadas, desencorajadas a cometerem qualquer crime. Então, a crucificação, queridos, era um ato tão brutal que na literatura histórica há pouquíssimos relatos desse ato. A gente pensa que só foi João, né, que foi sucinto, foi resumido, foi objetivo ao descrever a morte através da crucificação. Mas não é só João. Os livros históricos, a literatura histórica de forma geral, contém pouquíssimos relatos a respeito da crucificação, justamente porque esse era um ato extremamente cruel. Esse era um ato extremamente cruel e a cena era uma cena que causava impacto na mente, no olhar, no interior daqueles que contemplavam, que viam a crucificação. Inclusive, quem morria na cruz sempre era alguém abominável, sempre era um criminoso, sempre era uma pessoa que tinha causado algum dolo, algum mal feito, algum mal. Sempre era uma pessoa digna de fato de punição, e por essa razão essa pessoa era desprezada, era rejeitada. Mas o que eu queria chamar a atenção ao descrever esse ato brutal, público e cruel, em que se punia um malfeitor, nós podemos naturalmente fazer a pergunta: como Jesus então morreu? Jesus morreu da forma mais cruel, da forma mais perversa que naquela época era possível. É por isso que o apóstolo Paulo, e a gente cantou isso inicialmente aqui no nosso momento de culto,
não é? A gente cantou: sim, eu amo a mensagem da cruz, porque nela Jesus me salvou. E eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha da mensagem da cruz. A crucificação era esse ato cruel, brutal, que de fato nem os historiadores normais, sem ser aqueles inspirados por Deus, registraram, deram muitos detalhes. E Jesus morre justamente dessa forma. E aí Paulo diz, né, que a mensagem da cruz ela é loucura para aqueles que se perdem. Ela é escândalo para aqueles que se perdem. Porque como entraria na mente de alguém que morreu da forma mais cruel, mais brutal, que era uma penalidade aplicada àqueles que eram malfeitores, que eram cruéis, que eram abomináveis, que eram dignos de desprezo e de rejeição, em virtude dos crimes e dos dolos que haviam cometido. Como é que alguém pode ter ido a essa cruz, ter morrido dessa forma e ainda assim salvar alguém? Ser o Senhor, ser o Rei. Greg Gilbert, ele disse que repetidas vezes os escritores pagãos ridicularizavam os cristãos por basearem sua fé num criminoso crucificado. Muitas vezes, repetidas vezes, os escritores pagãos ridicularizavam os cristãos por basearem sua fé num criminoso crucificado. Então Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele retrata isso dizendo que aqueles que querem compreender a mensagem da cruz ou a salvação pela sabedoria humana, realmente o que encontrarão na mensagem da cruz é loucura, insanidade. Mas é essa a mensagem que Jesus naturalmente ordenou que os seus discípulos apregoassem. Pois Paulo disse mesmo na primeira carta ainda aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 2, Paulo disse que abria mão de todo poder persuasivo, de qualquer recurso humano que ele pudesse usar para persuadir, para convencer as pessoas, a fim de pregar e proclamar somente Cristo e esse crucificado. Mas a crucificação, queridos, ela não mostra apenas esse aspecto da sua crueldade, da sua brutalidade. A gente precisa fazer uma reflexão no sentido de entender que a morte de Jesus é o cerne do Evangelho, é a boa notícia. E por que é que ela é a boa notícia? É porque a morte de Jesus é o remédio, é o antídoto para o problema maior do ser humano, que é o seu pecado. Nós estamos extremamente preocupados com o coronavírus. Nós estamos ansiosos e desejosos de que uma vacina seja providenciada o mais rápido possível, de que algum medicamento tenha um efeito eficaz o mais rápido possível, e devemos inclusive orar por isso, esperar isso, acreditar que Deus poderá fazer isso para o bem não só dos seus filhos, mas para o bem da humanidade como um todo, porque Deus, a sua bondade, a sua graça comum faz com que Ele abençoe a todos. Mas o maior e pior problema do homem não é o coronavírus. O maior e o pior problema do homem é o pecado. E a cruz, queridos, ela acentua, ou ela manifesta, ou ela mostra como o pecado ele é destrutivo, como o pecado ele é maligno, como o pecado ele pode levar alguém à morte e à condenação. E o que é pecado? Nos nossos símbolos de fé, nos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, em um deles, o Catecismo Maior de Westminster, pergunta de número 24, quando responde o que é pecado, diz que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra racional. O pecado é desobediência. John Stott diz:
cada pecado é uma quebra do que Jesus chamou de amar a Deus com todo o nosso ser, mas também é a recusa ativa de reconhecê-lo e de obedecer-lhe como nosso Criador e Senhor. Rejeitamos a posição de dependência que o fato de sermos criados envolve e procuramos ser independentes. Pecado é essa repulsa, essa rejeição, essa hostilidade, essa ojeriza que o coração natural do homem tem a Deus, ao seu governo, à sua palavra. O coração do homem, em seu estado natural, ele é totalmente contrário a Deus, ao governo de Deus, à autoridade de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, Paulo diz lá no capítulo de número 3, capítulo número 1, capítulo número 3, Paulo vai descrever o homem, vai mostrar a iniquidade, vai dizer que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem promova o bem. Isso é o coração do homem em seu estado natural. E nessa mesma carta de Romanos, Paulo diz lá na frente, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A morte é essa terrível tragédia na história da humanidade que leva-nos à morte e à condenação eterna. E eu digo que o pecado, ele é pior do que o coronavírus, porque se porventura alguém que crê em Cristo, porventura contrair esse vírus e vier a óbito, coisa que ninguém deseja, que ninguém aspira, que ninguém quer para a sua vida, mas se porventura isso acontecer e a pessoa estiver em Cristo, Jesus assegura em sua palavra: aquele que morre em mim, crendo em mim, ainda que morra, ou aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a vida e eu sou a ressurreição. Então, como escapar dessa morte? Como escapar dessa condenação? Aí nós nos voltamos para a cruz de Jesus. Porque o que significou, queridos, objetivamente a morte de Jesus na cruz, como João descreve, e ali o crucificaram. De forma tão cruel, de forma tão brutal, pública, servindo de escárnio, de zombaria, de ridicularização das pessoas e das multidões que ali estavam. Significou a substituição daqueles que deveriam receber a ira de Deus. A morte de Jesus, nós utilizamos alguns termos para nos referirmos à morte de Jesus, no sentido de uma morte vicária, ou uma morte substitutiva. Deixe-me trazer à memória o que a gente disse lá no início. A crucificação, esse método de punir o malfeitor tão brutalmente, tão cruelmente, ela era feita justamente para puni-lo, para castigá-lo pelo dolo, pelo delito que aquele indivíduo tinha praticado, tinha feito, mas para coibir as massas, as multidões de fazerem a mesma coisa, de seguirem o mesmo caminho. Mas a pergunta que a gente deveria fazer é: e o que Jesus cometeu? Qual foi o crime dele? Qual foi o dolo dele? Qual foi o mal feito de Jesus? O que ele fez que merecia ser colocado naquela cruz para ser morto de uma forma tão brutal, pública e tão cruel? É aqui que nós encontramos a verdade de que a morte de Jesus é uma morte substitutiva. Quando nós lemos o Antigo Testamento, queridos, nós lemos que o povo anualmente tinha que oferecer sacrifícios ao Senhor. E ali se pegavam animais, e aqueles animais eram sacrificados, aqueles animais seu sangue era derramado, como uma forma de apontar para algo maior, superior, perfeito e pleno, que aconteceria mais adiante. Vocês devem se recordar, e muitas pessoas durante esse período de quarentena citaram esse texto, quando
Deus diz a Moisés que a 10ª praga viria, e a 10ª praga era sobre os primogênitos, não é? E aí Deus disse, olha, mas sacrifiquem um animal, né? E derramem, né, sangue nos umbrais das portas. E o anjo da morte, quando passar na casa, né, e tiver sangue ali aspergido, ele vai passar, no sentido de ele vai livrar. Ele vai poupar o primogênito naquela casa. Onde não tiver, o primogênito vai morrer. E aí, né, a expressão é, e você fica em casa. Aí o pessoal, né, usou muito esse versículo, esse texto, né, agora para fazer uma referência a essa quarentena, quando Deus disse assim, fique em casa, né? Algo no sentido desprovido do seu contexto, mas a gente de qualquer maneira teve que ficar em casa, né? A gente teve que ficar em nossa casa para evitarmos não só o contágio, mas acima de tudo a subida, né, exponencial dessa curva, né, que eles têm chamado aí da questão da transmissão do vírus. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nesse contexto lá o sangue passava e poupava não apenas da morte física, ali era uma amostra, era um tipo daquilo que aconteceria mais adiante com Cristo. Ali Deus institui a Páscoa judaica, da qual nós não a celebramos mais. Os discípulos de Jesus não celebram mais Páscoa judaica. Era uma festividade, um evento restrito e limitado até a obra de Cristo Jesus. Então era o cordeiro da Páscoa que era sacrificado, que era imolado, e todas as vezes que o povo celebrava a Páscoa, o povo trazia à memória a redenção, a libertação lá do cativeiro egípcio. E aí quando nós chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o cordeiro pascal, que Jesus é o cordeiro da Páscoa, que foi imolado, que foi sacrificado, e agora o seu sangue é aspergido sobre nós, não para nos poupar de uma morte física apenas, mas acima de tudo para nos poupar da morte espiritual, eterna. Jesus então assume o lugar dos pecadores ali para sofrer e morrer. Então é a morte substitutiva de Cristo Jesus. Queridos, que verdades e que lições nós podemos absorver ou extrair para as nossas vidas à luz desses aspectos da crucificação de Jesus. Eu queria introduzir dizendo que nós devemos admitir, né, e reconhecer que a maior enfermidade nossa não é o coronavírus, a maior enfermidade nossa é o pecado. E nos dados aí do Covid-19, né, há estimativas de que 70%, 80% da população talvez até chegue a contrair esse vírus. E a gente está se poupando em casa justamente para não contraí-lo, né, para não pegá-lo. Mas eu queria dizer a você que o pecado não poupou absolutamente ninguém. Todos nós contraímos essa enfermidade já na nossa concepção, no nosso nascimento. Já contraímos essa enfermidade, já somos possuidores dessa enfermidade. E aí, queridos, admitindo, né, que nós somos possuidores dessa enfermidade, a gente tem o remédio, a gente tem a vacina, a gente tem um antídoto para o pecado, e esse chama-se Jesus. Nós temos esperado tanto uma vacina, um medicamento para o Covid-19, mas por que não estamos preocupados com a vacina, com o remédio para o nosso pecado, que pode não apenas tirar a nossa vida física, mas pode tirar a nossa vida eterna, a nossa vida espiritual? Então eu creio, queridos, que esse tempo é um tempo oportuno para a gente se quebrantar diante de Deus, para a gente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esses dias eu ouvia um áudio que inclusive fiz até
contraponto, no sentido de dizer que nós estamos vivendo um tempo bom, que as pessoas estão nas praças orando, que as pessoas estão buscando a Deus. Será que de fato nós estamos buscando a Deus por reconhecer a gravidade do nosso pecado, ou apenas por causa do medo que nós estamos do vírus? É preciso, queridos, que a gente se arrependa, é preciso que a gente se quebrante diante de Deus, é preciso que a gente se volte para o Senhor Jesus. Não por medo apenas, por quanto devamos ter, mas acima de tudo por temor, por reconhecer o nosso pecado, a nossa miserabilidade, e por reconhecermos que só em Jesus nós encontramos salvação, perdão e libertação para as nossas vidas. Nós não podemos substituir a pregação, ou na pregação, a centralidade da cruz de Cristo. Esse é o conteúdo da pregação. Não tem outro. Eu não tenho como hoje à noite chegar aqui e pregar outra coisa a não ser pregar a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. Esse Covid-19, inclusive, tem sido aí muito oportuno para desmascarar, para desmanchar esse evangelho triunfalista, não é? Que muitas vezes é ensinado e apregoado aí nas redes sociais, em algumas denominações, no sentido de que a pessoa, pelo fato de ser filho de Deus, ela é imune a passar sofrimentos e lutas, e a gente tem visto que não é. A gente tem visto que não é. Qualquer pessoa, mesmo temendo a Deus, amando a Deus, está sujeito a enfrentar lutas e dificuldades. A diferença está como nós enfrentamos essas lutas e dificuldades. E aqueles que creem em Cristo enfrentam com esperança, enfrentam com confiança, enfrentam com fé. Nós devemos, queridos, diante desse ato de misericórdia, de bondade, de generosidade do Senhor Jesus para conosco, nós devemos ficar impressionados, como cantamos aqui no início. Fico maravilhado, Senhor. Fico maravilhado com o teu amor, com a tua graça, com a tua bondade, em Deus não ter poupado o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer em nosso lugar, ou para morrer por todo aquele que nele crê. Então, a minha mensagem a você que nos acompanha hoje à noite é que nessa oportunidade em que trazemos à memória o que Jesus fez numa sexta-feira semelhante a essa que nós estamos aqui agora, quando ele da quinta para a sexta foi condenado, julgado de uma forma absolutamente injusta, mas o fez dentro de um plano eterno que o Pai havia estabelecido, e ele deu a sua vida naquela cruz para que eu e você hoje creiamos nele e tenhamos a vida eterna. E eu quero finalizar, queridos, fazendo referência a um hino que nós cantamos inicialmente, hino de número 266, que nos diz na sua estrofe, ou no seu coro: sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Você ama a mensagem da cruz? Você crê nessa verdade maravilhosa de que um dia Jesus nos dará a coroa da justiça? Foi assim que Paulo encarou a proximidade de sua morte. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, de modo que eu estou pronto para receber do reto e justo juiz a coroa da justiça, a qual ele tem reservado não apenas para mim, mas também para todos aqueles que creem no seu nome. Então, a mensagem da cruz, essa mensagem maravilhosa, impactante, essa mensagem belíssima:
nós não precisamos ter vergonha da mensagem da cruz, porque nela Jesus pagou um preço. E o preço que ele pagou não foi um preço de dinheiro, de ouro, de prata, coisas perecíveis, corruptíveis. Foi o preço de sangue. Ele derramou a sua vida, derramou o seu precioso sangue naquela cruz em nosso favor.